Agora vamos seguir falando de saúde de precisão, mas desde um ângulo diferente. Você sabia que em hospitais, quando a gente adopta interoperabilidade, né, no ambiente de UTI, desculpa meu português, eu sou francês, meu português é mais ou menos, mas você sabe que quando você aplica interoperabilidade na UTI, você consegue reduzir até 20% os riscos para os pacientes, não? Então, essa revolução na UTI é uma revolução bastante crítica para o bem-estar de nossos pacientes. E a capacidade de poder integrar dispositivos multimarca, multi-especialidade, de maneira agnóstica, é uma clave importantíssima para poder fazer transformação nos UTI. Então, para falar disso, nós vamos convidar duas pessoas que nos vão explicar um pouco como a informática da saúde e soluções inovadoras conseguem trazer interoperabilidade agnóstica para transformar o ambiente da UTI em hospitais. Para isso, vamos falar com Rodrigo Abdo, Regional Category Leader de Cuidados Agudos, Cuidado Crítico na Philips. Rodrigo, bienvenidos. Acompañado por Marcelo Silva. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Muito obrigado. Do Grupo Marista, CIO e do Hospital Marcelino Champagnat. Seja bem-vindo. Obrigado. Do Idris. Todos me escutam? Escutam bem. Me escutam também? Perfeito. Marcelo, primeiro, obrigado pelo, não só pelo aceite aqui desse convite para poder conversar com a gente, mas obrigado por confiar na Philips e por escolher a Philips como um parceiro para uma instituição, já que eu diria que por si só a gente poderia passar horas aqui falando, porque é uma história brilhante, né? Eu queria, então, já abrir a conversa de hoje, nos 40 minutos que a gente tem, para você se apresentar e falar um pouco da sua instituição. Eu tive nos bastidores aqui e eu fiquei realmente surpreso pela história de mais de 200 anos, né, que vem da França, inclusive, é uma história muito bonita. Claro que a gente não vai conseguir contar os 200 anos de história, mas pelo menos se você puder fazer um highlight de que é a organização, a gente dá um destaque muito grande aqui no Marcelino Champagnat, mas é muito mais do que isso, né, o Grupo Marista. Claro que a gente vai se aprofundar na discussão da interoperabilidade, mas acho que para o público aqui entender um pouco quem é o Grupo Marista. Ok, obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Grupo Marista é fundado em 1817 pelo padre São Marcelino Champagnat, como você bem disse, né, na França. É um grupo educacional e é um grupo muito interessante, porque ele nasce de uma vontade do padre na educação de jovens e adolescentes. E o grupo foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e a história do padre é a seguinte. Então, quando o grupo precisou, e isso para jovens e adolescentes, aí quando ele precisou a formação superior, o grupo adquiriu e foi para a área universitária. Na área universitária, um dos grandes motes ali era a área de saúde, e ela precisava ter um hospital. E o grupo adquiriu um hospital para a formação desses profissionais. Então é um grupo que, desde o início da sua história, lá da fundação em L'Ermitage, por exemplo, o grupo precisou, na construção da primeira escola, de pregos para construir a escola. O que o padre fez? Fez uma fábrica de pregos. Ele mesmo foi construindo. Então é um grupo que, na sua essência, conforme o que ele vai precisando, aonde ele precisa de excelência, ele acaba adquirindo esses negócios. Eu sou meio suspeito em falar, porque é a minha segunda passagem aqui no Grupo Marista. Eu entrei a primeira vez em 2005 e eu entrei como programador. Naquela época eu era programador em Java de um sistema hospitalar que era proprietário do grupo. Mas a gente, com o tempo, viu que não tinha condições de evoluir e desenvolver o sistema para um hospital Marcelino, que foi fundado em 2011, que já veio um hospital pensando na certificação JCI.
Então, desde o início da sua fundação, da sua infraestrutura, a gente já olhava para esses manuais. E em 2013, a gente começou a parceria com a Philips. Então, a gente adquiriu o TASI, foi a primeira implantação. Eu estava lá nessa implantação. Realmente, esses momentos de você meio que abandonar aquele meu filho que eu era programador, eu era o responsável pelo sistema naquela época, mas é incomparável você ver uma empresa como a Philips, o tamanho que ela tem para evoluir um sistema para um hospital que busca excelência. E nessa busca da excelência, né, que o Hospital São Marcelino, hoje certificado JCI, um hospital de 186 leitos, 60 leitos da UTI, vem buscando tecnologias, né, buscando essa interoperabilidade, porque a gente mira agora, para 2026, ser um hospital RIMS nível 6, e em 2027 ser um RIMS nível 7. Então, contei um pouquinho da onde a gente nasceu, qual era o propósito desse hospital, um pouco, e vamos conversar um pouquinho mais, né, Rodrigo, o momento que nós estamos e para onde a gente quer ir. Legal, fantástico. Não, eu fico realmente encantado de ouvir essa história 1, 2, 3 vezes e a gente só se impressiona, e mais ainda quando a gente vai na instituição. Agora, Marcelo, me conta um pouco como foi, você falou de RIMS, né, de certificação, você comentou da sua trajetória, em 2017, a implantação do nosso prontuário eletrônico. Fala para mim e para essa plateia, para o público aqui, a gente tem diversos tipos de hospital, a gente tem hospitais de grande porte, hospital de médio porte, de pequeno porte, mas me fala o seguinte, especialmente para a nossa audiência, o que motivou você a escolher a Philips como uma parceira para essa jornada de interoperabilidade, especificamente na parte, né, vamos dizer, de medical devices, né? Então, me conta um pouco a escolha da Philips como parceiro para liberar os dados de equipamentos e poder, então, fazer a integração com prontuário eletrônico. Então, desse desejo que nós temos, né, de ser um hospital digital, no ano passado, nesse mesmo evento aqui no Connect Day, a gente conheceu essa ferramenta do Capsule. Nós já estávamos buscando essa integração desses monitores, de ser uma UTI inteligente, uma UTI digital, mas a gente estava esbarrando em soluções proprietárias. Como o hospital ele é multimarcas, tá? Então eu tenho ventilador de uma marca, respirador de outra, equipamentos de dados até de sinais vitais, cada um de uma marca. E o nosso estudo ali, a gente estava olhando, eu teria que contratar soluções proprietárias para cada um deles. Ou alguns até prometiam, via robotização de processos, a gente joga para cá, joga para lá a informação, mas nada, digamos assim, natural, nada que conseguisse ter essa nossa solução do que nós queríamos alcançar. E no ano passado, a gente conheceu o Capsule. A gente, no início, né, vocês não estavam ainda fazendo propostas, né, foi muito mais um momento de demonstração, de lançamento de produtos. A gente foi atrás de lançamento, de ir atrás, né, junto a essa parceria, e a gente ficou insistindo com vocês, cadê a nossa proposta? A gente quer essa solução, a gente quer testar essa produção, esse produto, né? E na hospitalar desse ano, a gente fechou o negócio, né? Então a gente contratou, nesse primeiro momento nós contratamos 21 equipamentos. Então, nós contratamos para fechar uma UTI, a nossa UTI 2 lá dentro do hospital, que são 20 leitos, e um leito, um equipamento a gente colocou dentro do centro cirúrgico. Então, nesse momento, estão rodando esses 21 equipamentos, e muito da definição da gente escolher é por ele ser um equipamento agnóstico, que consegue, dentro da minha UTI, eu ligo esses equipamentos de diversas marcas, não só Philips, nós também temos equipamentos Philips, e ele consegue concentrar pela sua capacidade de drivers. É um equipamento que tem, ele promete, né? Eu acredito que sim, todos os tipos de equipamento que não tem, a gente vai colocar para dentro desse hub. Então, ele é um hub de integração que tem funcionado isso dentro das nossas UTIs. Perfeito, é isso mesmo. Hoje a gente está com 1.500 drivers, então a gente conecta realmente a grande maioria dos equipamentos, e aquilo que não está ainda dentro da biblioteca, a gente tem um pipeline para construção das integrações. Então, uma história realmente interessante e, de novo, obrigado pela escolha. Eu queria agora que você falasse como foi, né, que
quer dizer, do momento que você realmente definiu que seria compra, entendi que foi lá na Hospitalar, e aí teve todos os processos para a gente realmente trazer o equipamento para cá, porque foi o primeiro cliente, né? Então eu diria que é o primeiro cliente que a Philips traz o Capsule na América Latina. Então, de novo, só tenho que agradecer, mas ouvir de você como foi, do momento que chegaram as caixinhas, aqueles switchzinhos, né? E o meu time, como é que foi essa implantação? Me conta como foi a experiência, quanto tempo durou, com quem que o seu time falava, como foi o suporte para fazer acontecer? A gente fica feliz e honrado e a promessa era que ele iria instalar ali, Marcelo, em 3 dias, o equipamento chega e está funcionando. E a gente ficou meio assim, né? Será que em 3 dias vai acontecer isso mesmo, né? E a parte mais demorada foi a importação, né? Então, a partir da hora que a gente conseguiu fechar, que os equipamentos chegaram para a gente, não demorou 3 dias, tá? Foram 2 dias. Ele chegou, configurou, e no primeiro dia a gente pediu, né, reservou uma UTI para teste. Eu fui mais precavido. Nos disseram que iam ser, 20 minutos em cada UTI a gente consegue. Não, vamos reservar uma UTI, pessoal. Vamos fechar essa UTI, fazemos todos os testes, funcionando em uma UTI, a gente vai fazendo o rollout para as próximas. E fizemos isso. Mas logo no primeiro dia, fizemos a configuração e já saiu rodando nessa primeira UTI. Tá, então vamos adiantar. Para o segundo dia, a gente pediu então uma licença, né, junto com a equipe da enfermagem, para o acompanhante, que a nossa UTI é uma UTI humanizada, então o acompanhante fica junto dentro da UTI, a gente pedia licença, olha, a gente vai aqui configurar um equipamento. 20 minutos. 20 minutos a gente preparou. A gente não preparou, talvez, a gente tem que fazer uns ajustes, a infra correta. A gente colocou uma fita dupla face, colocamos na cabeceira do leito o equipamento, os cabos de rede, ligamos no equipamento, ligamos nos ventiladores, esses cabos com esses drivers, e saímos do leito. Aí a configuração toda feita à distância, a integração, e hoje, nesse momento, a gente está definindo se a gente vai integrar a cada 15 minutos, a cada 5 minutos para dentro do TASI. Perfeito. Acho que é isso. A gente tem, de fato, agora, o que eu costumo dizer, o Capsule não é mais um projeto de PowerPoint, é um projeto real, existente, e junto com o Marcelino, embora a gente já tenha conectado mais de 400 mil camas no mundo todo, a gente tinha a segurança de dizer que no Brasil não seria diferente, porque quando se trata de tecnologia de informação, existe um padrão, e é o padrão que a gente usa, então a gente não imaginava nada diferente, mas sempre fica, de fato, aquela pulga atrás da orelha falando, poxa, será que de fato é tão rápido, exato, será que é tão, enfim, limpo, tão rápido, tão contínuo como a gente ouve? E, de fato, com vocês a gente teve essa oportunidade de entender que, de fato, isso acontece como se fala. Para aqueles que não conhecem, o Capsule ele é uma tecnologia que, de fato, ela libera os dados que estão nos monitores, ventiladores, bomba de infusão. Na verdade, é uma variedade muito grande de equipamentos, não se limita a só isso, mas a grande maioria dos casos de uso que a gente vem ouvindo são esses, né? Monitor, ventilador, bomba de infusão, como o primeiro grande passo da interoperabilidade. Mas ela não se limita a isso, a gente fora do Brasil tem diversos outros casos, e o interessante é que, uma vez implantado, ele realmente, o que a gente costuma dizer, é uma solução definitiva. E por quê? Porque desonera o hospital e ele traz algumas vantagens, né? Eu quero ouvir você, mas ele traz algumas vantagens do ponto de vista da engenharia clínica, por exemplo, que imagina uma situação onde você define uma configuração para integração num ambiente e, de repente, você está refém, porque aquele equipamento que foi feito a integração, ele está sucateado, você precisa trocar, e aí você tem que desenvolver novas integrações, porque aquela nova versão, ou aquele novo equipamento, ou aquela nova marca, não permite mais usar aquela integração que foi feita. Então, da mesma forma que o uso do Capsule, ela libera
essa parte que são a utilização dos medical devices, do outro lado também o sistema, porque como ele entrega a informação em HL7, no final do dia o que a gente faz é entregar ou disponibilizar os dados num padrão em que o usuário, o hospital, ele pode fazer uso daquilo de diversas maneiras. Hoje o Marcelino Champagnat está utilizando isso para uma integração no prontuário eletrônico do TASI, mas amanhã ele terá a oportunidade também de alimentar um data lake ou alimentar um diferente dashboard para que isso tenha alguma documentação diferente que não seja o TASI em qualquer ambiente. Então, eu acho que essa é a parte também muito interessante, não só do aspecto da facilidade de integração, da governança de dados, porque a gente tem o nosso servidor que consegue armazenar 100% das informações que estão naquele dispositivo e você endereça, né, para onde você quer ver aquela informação. Então, hoje o Marcelino está olhando isso no prontuário, mas amanhã você consegue fazer um novo set de informação para disponibilizar isso em outro ambiente. Então, me fala como é que hoje você enxerga isso do ponto de vista em perspectiva para a engenharia clínica, para a equipe de TI, como é que vocês estão olhando essa questão da liberdade e, por fim, não menos importante, o médico e o paciente com a relação à segurança de dados. Vou tentar listar. Uma das coisas que a gente... Vou começar listando por uma coisa que a gente não imaginava que a gente ia ter de ganho. Estava rodando o equipamento e algum técnico de enfermeiro foi lá e mexeu no ventilador. Agora a gente consegue monitorar em tempo real essa mexida nesse ventilador, porque alterou os dados, alterou os parâmetros. E na mesma hora o enfermeiro líder, o que aconteceu nesse leito? A gente estava acompanhando ainda nessa instalação e foi um log em tempo real. Alguém mexeu nesse equipamento. Então, na mesma hora ele foi lá e a gente identificou, olha, um técnico de enfermagem, né? Não era isso que você deveria ter feito. Então, a gente não imaginava que o equipamento ia trazer esse tipo de monitoramento também das parametrizações dos equipamentos, mas a gente pegou. Bom, primeiro ganho, né? Que a gente olhou. O equipamento é para comprar tempo do nosso técnico. Na nossa rotina, tem que ficar aferindo a cada 15 minutos. Então, o técnico tinha que pegar a cada 15 minutos, essa é um protocolo que nós temos, e colocar isso para dentro do prontuário. Mas vocês sabem a rotina de hospital, um técnico faltou, menos pessoas no leito, o que você vai deixando de lado, ou você vai aumentando esse tempo? Já não monitorava mais a cada 15 minutos, pegavam esses sinais a cada 30 minutos. Então, primeira coisa, o técnico está liberto disso. Ele não precisa mais ficar em tempo real parametrizado, né? A gente colocou a cada 15 minutos dentro das UTIs e a cada 5 minutos dentro do centro cirúrgico. Essas informações já vão para dentro do TASI. Dentro do TASI, elas estão no PEP. E a gente estava ouvindo na palestra anterior, falando sobre inteligência artificial. E a principal item para a inteligência artificial rodar bem são dados confiáveis. Agora eu tenho certeza desse dado, é um dado confiável que está dentro do meu prontuário. E sim, Rodrigo, nós já estamos jogando ele para o Lake, tá? Então, essas informações já estão indo para o nosso Data Lake. E o que a gente vai fazer com essas informações? Quais serão os ganhos disso? Alguns médicos que estavam próximos da gente, alguns pesquisadores ali, já estão olhando, nossa, então quer dizer que agora, no momento que for ministrado determinada droga nesse paciente, eu já vou poder identificar se houve evolução, qual foi o impacto? Sim. Então, a gente já está preparando um BI para cruzar essas informações. No momento da prescrição, né, no momento da administração desse equipamento, qual foi a alteração dos sinais nesse paciente? Era o esperado? Foi demais? A gente vai poder ajustar doses desses medicamentos através dessas informações. São alguns ganhos que eles estão começando a identificar dentro dessa nova solução. Uma outra coisa interessante, a gente mal colocou essa POC para rodar, estava te falando isso, né? O pessoal do centro cirúrgico já falou, Marcelo, eu preciso na REPAI. Então, a gente está olhando, começou a olhar para a UTI, vamos testar isso dentro do centro cirúrgico, e o pessoal que fica na observação na REPAI, nos leitos críticos, no pronto atendimento, no pronto-socorro, então prepara que a gente vai negociar mais, tá? Para que a gente possa ajustar essas novas compras, esses novos pedidos. A gente brinca, realmente
é uma libertação da equipe para que a gente possa acompanhar. Um outro ganho, vou brincar aqui, me permita falar, né? Que a gente estava conversando com alguns médicos. O médico já ficou meio assim, tá? Dentro do centro cirúrgico. Então agora vai ficar monitorando o tempo inteiro? Marcelo, será que eu posso desligar esse equipamento em determinado tempo? Que daí às vezes eu tenho que fazer algum ajuste ali, não pode estar bem. Falei, não, doutor. É a segurança do paciente, a todo tempo agora ele vai ficar monitorando esse paciente. Então, às vezes você tem aquela questão do paciente descompensar, qualquer coisa ali que o médico tem que atuar, é a todo tempo. Está nas nossas bombas de infusão, dentro ali do centro cirúrgico, então todos esses dados vão para dentro do TASI para uma análise depois. Então, realmente, coisas que a gente não imaginava que a gente está funcionando. A gente está há pouco tempo, a gente está ainda no momento de aprendizado, de calibração, mas esses ganhos já estão começando a aparecer. É lindo ouvir isso. Realmente, isso dá um case, a gente vai querer publicar, porque faz todo sentido. De novo, é um caso real no Brasil e é um caso de sucesso que a gente está experimentando aqui muito próximo. E eu não tenho dúvidas, e assim, a literatura mostra isso, né? Que cada vez mais o staff clínico ele está envolvido em tarefas administrativas. Isso, eu acho que de uma maneira geral, no hospital, não só o staff clínico, mas o próprio corpo administrativo está sobrecarregado de funções administrativas pela própria dinâmica da saúde do Brasil, infelizmente. E não é diferente para a enfermeira, que está lá, de fato, que estudou, né? Se a gente olhar, ela estudou para ser o quê? Para cuidar de paciente, né? E no final do dia, o que a gente vê é que existe um tempo muito grande, razoável, dessa dedicação da enfermeira para fazer trabalho manual, de transpor ali informações, recolher informações dos equipamentos, para fazer a transcrição no papel e depois fazer a digitação isso no prontuário eletrônico. O que é uma lástima, né? Se a gente olhar hoje, 2025, discutindo inteligência artificial, discutindo tanta automação, imaginar um recurso tão escasso fazendo esse tipo de atividade. Então, eu olho esse projeto, essa implantação, de forma, assim, traz uma luz para essa dinâmica, e o que a gente hoje faz de contas, ainda... Quando eu digo faz contas, né, é porque a gente pega por casuísticas que a gente já tem em outros países, onde o tempo da enfermagem liberado para fazer o atendimento ao paciente, ela é tão grande que você resolve diversos problemas na instituição, entre eles a própria escassez da mão de obra. Por quê? Porque hoje começam a surgir, por exemplo, empresas como o Uber da enfermeira, porque a dinâmica é tão intensa, às vezes a pessoa não pode ir por algum motivo, você tem que trazer uma nova enfermeira ali para repor aquele horário. Aí tem hora extra, tem isso, tem aquilo. Então são tantas adversidades, e o que a gente entende aqui, o Capsule ele vai de fato minimizar esse impacto, porque a enfermeira não vai ter mais o trabalho manual, ter que passar no papel, ir para o prontuário eletrônico, sem contar erro, né? Sem contar erro, Então, a gente está falando aqui de redução de tempo de enfermagem, de fato, ali na rotina, que pode ser alocada para uma função mais aplicável ao que ela estudou. Você tem redução de eventos adversos, porque a transcrição de um determinado parâmetro, às vezes vai errado, e nós somos humanos, a gente erra. Então, você coloca lá um parâmetro errado, isso desperta no médico uma determinada medicação, por exemplo, para combater aquela situação que foi encontrada erroneamente. Então, isso é uma bola de neve. Então, a hora que ele tira de novo os parâmetros, ele enxerga uma outra fotografia, começa a trabalhar com uma outra medicação. Então, os eventos adversos também eles são minimizados com o uso de uma tecnologia dessa, né? Então, você começa a trabalhar em 3 pilares: redução do horário, do tempo de enfermagem, redução de eventos adversos, e um outro pilar que a gente ouve também, a gente vai testar isso na prática, que é o giro do leito. Quer dizer,
você tem um discharge, né, do paciente, você libera ele mais rápido, você garante a saúde dele e libera o leito para colocar um paciente com necessidades naquele momento. Eu queria lembrar, né, que um dos motivadores é o projeto RIMS de ser um hospital digital. E quando a gente olha os pilares do RIM, como você comentou, do RIMS, né, você olha a jornada do paciente, você olha a jornada do médico e a jornada do colaborador. Como você bem colocou, a jornada da enfermagem. E o que nós estamos entregando também para quem cuida, para quem que cuidado nós estamos tendo com quem precisa cuidar de outro paciente. Então, isso realmente, né, quando a gente entrega soluções como essa, facilitam muito o trabalho desse profissional. Então, tudo que a gente tem olhado para dessas tecnologias, com interoperabilidade, nós cruzamos todos os requisitos da RIMS, o Hospital São Marcelino é um hospital JCI, então, como eu comentei, né? E a gente fez um cross-check do que a JCI precisa, o que a RIMS precisa. E o Capsule vem bem para sustentar esse pilar de digital do RIMS, liberando na jornada do colaborador. Então, quando a gente tem esse tipo de cuidado, como você também me disse, Rodrigo, a gente vai ter para o paciente uma assistência muito mais assertiva com essa informação. A gente vai conseguir, já está imaginando, né, que com BI, um BI preditivo do que vai acontecer com esse paciente, como eu tenho dado e é um dado confiável, a gente vai começar a subir soluções em cima dessas informações. Então, são os próximos passos que a gente imagina nessa jornada. Super legal. Muito interessante ouvir isso. E eu trago também aqui uma outra perspectiva que eu queria te ouvir, e aí uma provocação, porque a gente ouviu em alguns mercados que o uso do Capsule, ele acaba sendo um fator importante até para a fidelização do médico. E por quê? Porque o médico que entra num hospital X, ele tem lá o Capsule e ele enxerga, porque a gente entrega um dispositivo beira-leito, que é o conector, né, dos equipamentos, e o médico, ele olhando aquilo, ele pode falar, aqui eu tenho mais segurança, por diversas razões. Eu tenho segurança de que a enfermeira está se dedicando mais ao paciente, eu tenho a segurança de que o dado está sendo comunicado para um dashboard, para um monitor, uma central, para o TASI ou para qualquer que seja o EMR, e eu tenho, portanto, a garantia de que o que eu estou olhando aqui são dados reais e que eu não tenho que esperar o folhão para tomar uma decisão. O que você acha disso? Você acha, embora, claro, uma provocação que aqui nenhum de nós somos médicos, né? Mas faz sentido isso do seu ponto de vista? Eu acredito que sim, como nós temos, por exemplo, a checagem beira-leito e que o médico tem a certeza desse cuidado, imagino que a gente vai colher esse fruto ao longo do tempo, do médico saber que seu paciente está sendo monitorado a todo tempo. E eu acredito também, Rodrigo, que a gente vai acabar fidelizando o próprio técnico de enfermagem, o próprio enfermeiro. Eu não vou sair daqui, vou trabalhar no outro hospital que não tem, e eu vou ter que voltar a ficar fazendo essas anotações. Também imagino que a gente vai colher, começar a medir, até foi boa a sua provocação, vamos começar a medir se o turnover tem algum, dentro das nossas UTIs, ou até se esses profissionais preferem trabalhar nessa UTI, que já está com esses equipamentos. Eu acho que é interessante a gente começar a medir já, para ver se daqui a 3 ou 6 meses aí a gente escreve até um case que essa ferramenta acabou atuando e apoiando nesses outros itens, né? Vai ser fantástico ver isso, fazer isso e escrever junto com você. Um case de fidelização. A Philips tem um portfólio muito diversificado, né? A gente trabalha um portfólio muito completo, a gente tem bastante orgulho disso. E é uma história muito longa, né? São 130 anos no mundo. No Brasil, a gente completou recentemente 100 anos de história. Então, a gente tem bastante história para contar. E o que dizem os historiadores, né, o nosso time, alguns anos atrás, eles diziam assim, que o que a gente está vendo do Capsule hoje, né, essa interoperabilidade de equipamentos, ela é o que foi a migração do processo analógico, por exemplo, da radiologia,
quando tinha o raio-x, a câmera escura, aquela coisa toda, para um processo digital. Naquela época, talvez muitos se perguntavam, mas isso qual é o retorno do investimento? E ali o nosso time e toda a indústria, de uma maneira geral, se debruçava para fazer contas e mostrar o resultado, qual o impacto daquela tecnologia, o que de fato aquilo poderia trazer. Aí, hoje, não tão distante, a gente também, dentro do portfólio de Pax, a gente tem lá o Worklist. Então, ok, poxa, mas qual é o retorno do investimento de uma ferramenta de Worklist? Então, a gente, de novo, se debruça para mostrar, mas no final do dia, são ferramentas que elas foram incorporadas como num DNA da pessoa, do mercado de uma maneira geral, porque era inevitável isso. A escassez de recursos, ela é um pilar muito importante e ela é um motivador para a gente procurar eficiência em todos os seus aspectos. A gente precisa, nesses dois exemplos, atender o paciente rápido, liberar o paciente rápido, com qualidade e com menor recurso, porque é isso que está acontecendo. Recurso financeiro e recurso humano, porque não tem a mesma quantidade de pessoas para atender um volume crescente de pacientes. E essa é uma realidade hoje indiscutível e crescente. Quando a gente vai para essa modalidade, né, em cuidados críticos, do qual eu sou responsável, esse é um pilar, e a gente está discutindo aqui o Capsule, o MDI Capsule, é isso. Estamos hoje nessa mesma fase. Qual é o retorno do investimento? E ainda que a gente vá e mostre que fecha a conta, isso uma hora vai cair num padrão tão normal, vai ser um padrão, porque ninguém vai discutir mais se, quando, mas quer dizer, vai ser discutido quando, mas não se é necessário, porque a única certeza que a organização vai ter é que a automatização desses dados, ela é essencial para o cuidado. Ela é fundamental porque não tem como fugir desse processo. Então, eu vejo assim, vocês estão na dianteira disso e vão claramente ser uma grande vitrine para o Brasil. Eu acho que para a saúde do Brasil, você vai conseguir ser um palco para demonstrar como isso de fato vai acontecer. Ou seja, você é a instituição que adotou o Pax há 20 anos atrás nos ambientes críticos. Eu vejo que realmente é um desafio você, e até para o próprio diretor do hospital, comprovar um ROI em cima de uma solução como essa, né? Mas eu vejo que você tem também um investimento evitável, um custo que você teria em, de repente, trocar todo o seu parque para que você pudesse ter um equipamento que, para integrar, para monitorar, você precisa fazer um upgrade para que essa solução faça isso. O Capsule não. Como ele vem com esse conjunto de drivers que você comentou, né, Rodrigo? A gente conseguiu aproveitar todos os nossos equipamentos. Então, acho que é importante isso, olhar na instituição, olha, você deixou de investir X em troca de equipamentos, colocando esse integrador, você também tem que trazer isso para a planilha, para evidenciar, porque não sei como é que são nos hospitais de vocês, né, mas para a gente conseguir qualquer investimento, qualquer troca de equipamento, não é simples. E a gente poder aproveitar esses equipamentos fez uma grande diferença na hora da gente ter essa escolha como esse ROI. E eu acredito também, né, é uma atualização tecnológica como um todo, né? Se a gente olhar, né, a gente precisa, um posicionamento do hospital, como você bem falou, na segurança, no cuidado do paciente e a gente oferecer esse serviço. Até o próprio equipamento, até o próprio acompanhante desse paciente se sente mais seguro, sabendo que isso está integrado e não está na mão de uma planilha. E será que se a enfermeira faltar hoje, como eu comentei, né, com esse absenteísmo, quem que vai monitorar? Não, a tecnologia vai fazer isso. Então a gente já tem essa segurança a mais, que é difícil colocar isso como um ROI, mas como você bem falou, hoje em dia, não, como é que você tem um setor de radiologia sem a Worklist? Não existe. Imagino que daqui a alguns anos, como é que você tem uma UTI que os equipamentos não são integrados? Como é que a tua UTI ainda tem que ter no papel, dependendo de um ser humano, anotar isso, parar na frente do computador, muitas vezes ficar na fila, que o computador também é limitado dentro daquele setor, naquele espaço, esperando o momento que você vai digitar.
para daí talvez lá dentro de uma inteligência artificial sinalizar, esse paciente está descompensando. Quando você vai ver, esse dado era, sei lá, de 20 minutos atrás, começa a ficar inadmissível, né? Então a gente imagina que a gente terá esses ganhos, né? Mas bem provocativo quando você fala, é o momento de medir agora, e a gente acaba, na gente de TI, né? A gente acaba implantando depois que a gente vai medir, não. O momento de medir agora, que a gente está ainda em fase de projeto, colocando, talvez o momento de vocês medirem também é o agora, como é que está, e que ganhos vocês podem ter. A gente gosta muito de benchmark, tá? Então a gente sempre fica de portas abertas lá, porque quando a gente recebe alguém, vocês também nos provocam, né? Vocês estão fazendo isso, Marcelo? Por exemplo, agora conversando contigo. Não estava medindo, mas é uma boa ideia, vamos fazer isso. Vão lá conhecer esse nosso equipamento também e trazer as ideias, né, Rodrigo? Fantástico, fantástico. Você toca num ponto muito legal, que é o custo evitável, que eu não tinha nem sequer colocado nessa conta, né? Na verdade, quando a gente fala dessa implantação, né, do Capsule, a gente olha a liberdade que ele traz na escolha dos equipamentos, a liberdade que ele te dá na escolha do sistema que vai apresentar as informações, mas de fato, quer dizer, tem uma questão do quanto você pode aproveitar a sua base instalada sem ter que fazer nenhum reinvestimento ali. E a gente tem visto, tem discutido com alguns clientes exatamente nesse contexto. Poxa, quer dizer que ao invés de eu comprar um equipamento novo, se o meu interesse é colocar isso na central, eu não precisaria exatamente trocar? Não precisaria. Você consegue integrar tudo e disponibilizar a informação. Então, de fato, tem essa redução ou o custo evitável numa implantação como essa. Isso é muito interessante. E eu acho que tem a questão, eu acho que tem questões diversas ali, né? Quer dizer, a questão do custo evitável e o custo, de fato, que você vai deixar de ter. Eu acho que esse é um reforço que também eu vou querer ouvir de você num próximo encontro, de eventos adversos. Isso é uma curiosidade, porque, de fato, a literatura mostra custos de evento adverso, justamente pela falta de documentação, e eu vou querer ver com você como é isso na prática, para a gente ver qual é o resultado de uma implantação dessa, e, de fato, o benefício para o paciente nesse momento é imensurável, né? Você está deixando de fazer uma coisa errada ali, por falta de informação, e você está liberando o paciente com muito mais saúde, né? Claro que o equipamento ele apita, né? No momento que ele está ali, nível fora do parâmetro, né? Mas quando ele apita já é a correria, né? E você não sabe quais foram os ganhos e acompanhar, como eu coloquei, né? Na hora de administrar determinada droga, se o paciente acolheu, se houve algum... Então você vai ter isso em tempo real. E não só quando ele descompensar. Então, acho que esses ganhos aí também, mais uma provocação, vamos começar a medir se as nossas registros de não conformidade ali, se esses eventos adversos, também a gente é mais preciso e a gente é mais rápido no atendimento. Então, são vários indicadores que estão surgindo através dessas possibilidades. Isso vai ser interessante. Tem um dado que me ocorreu agora, que é o seguinte: você citou dos custos evitáveis, os custos que, enfim, que se passa a deixar de ter. Tem uma questão assim, a Philips faz integração de monitores, a gente tem o TASI, a gente tem a nossa base grande de monitores, então a gente tem essa dinâmica de fazer integração. E aí eu tenho clientes que me perguntam, poxa, mas eu já faço a integração, eu já faço o monitor integrado direto no TASI, ou eu uso a central para fazer a integração. E de fato, a gente faz isso. Isso aí a gente já faz há décadas. A questão é que eu faço questão de reforçar. Quando ele utiliza Capsule, ele tem vamos dizer assim, um middleware que não vai ter que trocar mais. Então, não é uma customização ou, de novo, um gasto que foi necessário para fazer aquela integração e que um dia, não só o equipamento ele vai ter que trocar porque ele sucateia, tá certo? O equipamento uma hora deixa de ser necessário, mas aquela integração que foi feita também tem que ser revisitada e também significa um novo investimento. Então, hoje, com a Capsule, a garantia que o cliente tem é que quando ele adota aquele padrão, ele vai ter também incluído no serviço
todos os futuros novos drivers com novas versões para fazer parte daquela biblioteca. E acho que tem uma provocação também, não é uma provocação, aqui é um dado bastante curioso para os que gostam aí das histórias, é que assim, a Capsule ela surgiu num movimento muito interessante, onde nos Estados Unidos virou lei, virou algo mandatório que as instituições compartilhassem suas informações. Naquele momento apareceu, então, as instituições americanas procurando por alguém que pudesse fazer a interoperabilidade. Surgiu o Capsule daí. E nesse movimento, não foi o Capsule que foi atrás da indústria para conseguir a homologação dos drives. Foi o contrário. A indústria olhou e falou assim, não, Philips, GE, Mindray, qualquer que seja. Essas empresas, essas indústrias falaram, Philips, toma aqui o meu drive, considera, porque senão eu não vou conseguir vender o meu equipamento nesse hospital, porque ele está exigindo que tenha integração. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso dá, de certa forma, a garantia para os nossos clientes de que novos drivers vão ser construídos, vão ser desenvolvidos por interesse global, não é do Brasil. Então, hoje, se tiver alguma indústria fazendo um novo equipamento, nós temos quase certeza de que essa mesma indústria vai entrar em contato com a Philips para falar, toma aqui meu drive, porque eu quero que o hospital possa integrar com ele, porque eu vou liberar essa versão para venda. Então, isso de fato dá garantia para que amanhã, depois, qualquer que seja o equipamento ou a versão que você vai ter muito provavelmente já uma base de uma biblioteca já para fazer essa integração. Acho que isso é um importante destacar. Dá liberdade para o hospital de poder escolher a sua solução, né, do equipamento que ele quiser, sem precisar trocar, por exemplo, vou expandir a UTI, vou colocar mais 10 leitos. Se eu tenho uma determinada marca, eu ficaria refém dessa marca. Dessa maneira, não, né? O hospital pode aproveitar, pode comprar uma outra marca. Realmente é uma solução que nos chamou muita atenção, foi muito bem-vinda, muito bem vista no hospital. Um último item que talvez a gente possa ter também mensurar, estava pensando, Rodrigo, no faturamento. No momento de você recursar uma glosa, talvez esses itens também possam ser lá na frente ou olhar e justificar uma permanência a mais de um paciente na UTI, que normalmente é um dos motivos, né, que as operadoras acabam desglosando, poder também evidenciar esses números do porquê dessa necessidade. Também me ocorreu agora, para a gente começar a olhar também, quem sabe lá no faturamento, na sustentabilidade do hospital, o Capsule possa nos ajudar também. Marcelo, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar aqui com você, ficaria de novo mais 40 minutos para a gente bater papo, explorar. Eu quero convidar a todos, eu vou estar com o Marcelo no nosso stand, quem tiver dúvidas, quem tiver interesse em saber mais, e curiosidades, como foi a implantação, enfim, em detalhes, a gente está aqui para fazer essa conversa com você. De novo, muito obrigado, eu espero te ver em breve para a gente falar de novos avanços aí no Marcelino Champagnat. Obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição para trocar, venham perguntar, venham questionar coisas que eu não estou pensando, que vai me ajudar a pensar uma tecnologia nova, quem sabe a gente não está enxergando todo esse potencial e juntos a gente pode desenvolver. Fico aberto aí para a gente bater um papo. Obrigado, pessoal. Philips.